Então, a questão para ser resolvida, primeiro, vamos começar com essa E, né? Passa um procedimento para serem passados como parâmetro uma data compactada em dias a partir de 1º de janeiro de 1901, seja retornado via parâmetro a data correspondente no formato dia, mês, ano, certo? Levando em consideração que nós temos as funções que calcula dias, ano, dias, mês, não é isso? Certo? Fechamos aqui só para mim. São vetores, vetores. Esse cara aqui, né? Então, tenho dias, ano, dias, mês e aqui o compacto, não é isso? Descompacta, se não me engano, com vocês eu não resolvi. Não. Resolvi ou não resolvi? Não. Certeza? Eu vou mostrar como então. Eu acho que não vai ler. Oi? Eu acho que resolveu. Com certeza, Ah, não, não tem necessidade. Sem chance, não tem. É bem simples aqui, ó. Não tem necessidade de. Acho que saiu não. Hã? Acho que saiu não. Não tem necessidade. Dias, ano, aqui, ó. Número de dias, ano, a gente só vai checar se o ano é bissexto. A gente começa dizendo que ele tem 365, porque a maior parte dos anos vão ser 365. Aí eu vou checar se ele é bissexto. Não é isso? Ele retorna o número de dias. Dias, mês, eu checo, digo de antemão que é 31, que é o que tem maior número. Aí eu vou checar se ele faz parte do grupo os 4 meses, que é 30 dias. Se não for, vou considerar que é 28. Se for 28, vou verificar se ele é um ano bissexto. Se ele é bissexto, vou retornar 29 dias. Não é isso? Que é o que a gente usou no compacto aqui. Não foi isso? E que a gente vai usar também na função descompacta, no caso, né? Aqui no caso pode ser void, né? Por que que pode ser void? Eu vou retornar vários valores, tem que retornar dia, mês e ano, não é isso? Se ele vai retornar dia, mês e ano, não tem como eu passar para ele retornar um valor só, certo? Vai ter depois, nós vamos ver o tipo abstrato de dados, daí nós vamos retornar um recorde, mas não é o caso ainda. Certo? Então, por enquanto, tem que ser dessa maneira, né? E aqui no descompacta, então, ele vai receber um int, que é um número compactado, não é isso? E daí, como é que fica? Int dia, int mês, int ano. Mas tem um porém aqui, né? Não pode ter o acento aqui, né? É isso o problema. Hã? Tem outro. Qual que é o outro? Onde tem que ter asterisco? Então tem que colocar um asterisco aqui, um outro asterisco aqui e outro asterisco aqui. Isso indica o que pra gente? Não. Hã? Vai ficar alocado na memória? Não. Você vai alterar aqui. Na- vai pegar uma outra função. Eu vou levar em consideração que estarei trabalhando com endereço de memória que está fora daqui. Ou seja, a gente vai ter o que a gente chama de passagem de parâmetro por referência. E a passagem de parâmetro por referência significa que os valores que forem alterados aqui serão alterados onde foi chamado o programa. Ok? Vamos. Ixi. Então vamos lá. Como é que fica então a passagem processo aqui?
Nós vamos ter que, de antemão, esse asterisco dia vai receber um, que o asterisco mês vai receber um. Ele insiste em colocar o acento, né? E eu vou ter o asterisco ano recebe 1901. É isso? De antemão é isso que eu tenho. E como é que eu faço para fazer o processo gerar a quantidade de anos que vão ser necessários? Quando a gente fez um compacto aqui, eu fazia um for e levava em consideração o ano. Como é que eu faço aqui, no caso, levando em consideração desse compacto? Um while. Um while levando em consideração o que como flag? O ano bissexto? E- Será que é o ano bissexto que a gente leva em consideração? Na verdade, eu tenho que levar em consideração aqui o que que significa. Eu tenho um número. Enquanto esse número for maior ou for igual a dias, ano de ano, e aqui eu tenho que colocar o asterisco, certo? O que que significa essa informação que eu coloquei aqui? Se o ano começa com 1901, não é isso? E eu pegar dias, ano de 1901, ele vai extrair para mim quem? 365. Então, se o número que eu tenho, que é o número compactado que está aqui, é maior que esse, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o ano primeiro e vou pegar o ano mais um, indicando Esse dias anos, dias, ano, ah, dias, ano, certo? Na verdade, aqui, então, eu tenho que fazer esse cara, porque eu vou incrementar mais um ano, né? mais não serve? Aí tem um porém que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque nós estamos trabalhando com ponteiro. E se eu colocar o mais, pode ser que nem sempre ele vai dar certo, porque ele pode querer fazer a operação. É um ponteiro. Já testaram isso, ponteiro? Não brincaram com ele? Então, aqui eu tenho o dia, um número, que eu vou ter que subtrair, fazer igual ao número, menos dias, ano de ano. Por quê? Vamos supor lá que fosse 1753, né? Que a gente tinha como referência lá, não é isso? A gente fez o teste mesmo, né? Levando em consideração. Se for 1753, o que que vai acontecer? Eu tenho que tirar desse 1753 o número de dias do ano 1901, tá certo? E no ano aqui eu tenho que somar mais um, que daí ele vai valer 1902, correto? E daí ele vai subtrair do dias ano, novamente, o número de dias que tem em 1902, né? E assim sucessivamente. A hora que chegar 1902 é 365, 1903 também 365, aí vai chegar 1904, vai dar 366. Por isso que eu tenho que fazer considerando o ano que ele vai subtrair. E enquanto o número for maior que o número de dias que eu tenho. Tá claro aí? Aí o que acontece? Ele vem aqui e vai fazer essa conta e vai tirar. Quando chegar um número, vamos dizer assim, se eu levar em consideração, né? Vamos pegar a calculadora aqui. 1753 menos 365 deu 1388 menos 365, que é 1902, vai dar 1023.
menos 365, que é 1903, deu 658. Menos 366, que é 1904, deu 292. Então, quando der 292, significa que é menos de um ano. Faz sentido? Tá. Então, quando chegar nesse ponto, o que nós vamos fazer? Vou fazer, tem que fazer um outro laço de repetição, mas vai ser em função do quê? Mês. Mês. Então, vou pegar enquanto o número for maior ou igual a dias, mês, aí eu tenho que passar dois parâmetros aqui. Asterisco mês. Eu tenho aqui, primeiro parâmetro é o ano e o segundo é o mês. Não é isso? Né? Ano e mês. Então, vai fazer o quê? Ano. Então, eu vou passar asterisco ano e vou passar quem? Asterisco mês. O ano não é sem asterisco. Não? Ah, vai, no caso, ele não vai mudar, né? Mas Porque ele em cima já definiu quantidade de ano, ele embaixo. mas na rotina lá seria, ele não vai alterar lá, né? Em princípio ele vai vir aqui, a gente vai ler. Tanto é que o ano aqui ele sofreu alteração. Ele vai sofrer alteração porque eu preciso ter o resultado modificado, né? Aqui, se eu for passar com asterisco ou sem asterisco, vai fazer diferença? Ele não vai ler o ano ainda. Ele não vai modificar o ano. No dias, mês aqui, ele só retorna a quantidade, certo? Então não vai mudar, né? Então, se o número de dias for maior que aqui o mês seria janeiro, certo? Ele vai fazer o que se isso for verdade? O que que nós temos que fazer aqui? Número Número, igual a número, menos dia, mês, dias, mês, mês. E asterisco mês. Então, deixa eu ver se tá legal. ano. Asterisco ano, tem mês. Tem que passar os dois, não é? Certo? Acabamos de usar ele em cima. E eu usei ele com asterisco ano, asterisco mês, certo? Não faltou aí nesse início, quando eu vou declarar como variável. Não, Ele vem como parâmetro aqui, ó. É o primeiro parâmetro desse compacto, certo? Aí mês vai. vai receber Mês vai antes. ah, ele é Mês tem que lavar, né? mais um. Tá aí, tranquilo? Tá dentro da lógica? Nesse caso, ele dava para ser mês mais? É o mesmo caso do ano. Quanto, professor? Aí são dias. Esse. Nesse. É, valeu. Na prova. Sempre na prova. Vai ser. E ele pode escolher ainda onde vai o ponto ainda. Vamos lá. E daí? Faltam dias. Aí faltam os dias. Bom, o que que vai acontecer? Pegando pela mesma lógica aqui, se eu tenho lá, ele vai pegar, vai subtrair 31 dias, mês de janeiro. Aí ele vai verificar se é maior que de fevereiro, certo? Ele vai verificar se não é bissexto. Daí vai verificar, mas deu 1905. Então não é bissexto, né? Então, menos 28. Aí vai dar 233. Menos 31 de março. Não é isso? Menos 30 de abril. Menos 31 de maio. Menos 30 de junho. Menos 31 de julho. Menos 31 de agosto. Menos
30 de setembro. Aí vai dar. Mas aí não deu errado? Só uma coisa. Você vai dar aqui. Então, o que que ele faz? Sim. É isso? Porque você vai trabalhar em cima do último mês ali. O que sobra? Então, o que que vai ser? Eu vou ter o dia, vai receber um número, Faz aí. mais um. É isso? É assim que vocês fizeram? Sim, né? Ah, faz sentido, é lógico? É o contrário do compacta, certo? É isso? Essa parte de acordo, professor. Oi. Essa parte você deu o mês lá, mês mais um, coloquei entre parênteses e mais, funcionou. Tive problema, isso aí? Não, É, você- não, é que dessa forma não vai dar errado, certo? Ele vai pegar o valor do endereço e vai somar mais um. Porque quando a gente tem o asterisco aqui, que é o ponteiro, no caso, se levar em consideração que se tem é algo assim, né? Vamos dizer assim, asterisco mês mais. tem que colocar entre parênteses. Se eu colocar dessa forma aqui, o que que vai acontecer? Ele não vai alterar o valor do jeito que é esperado, certo? Porque esse é um recurso vamos dizer assim, da linguagem C para facilitar a vida. Só que ele não leva em consideração o conceito de ponteiro. Então, se a gente levar em consideração que quando eu pego um ponteiro e eu estou trabalhando com ele, na verdade eu tenho que levar em consideração que eu tenho o quê? Que eu tenho esse cara aqui é o endereço do mês, ele vai pegar o endereço do mês e vai somar mais um. Quando eu faço o endereço de memória mais aqui, ele não vai entender que é lá do endereço de memória que ele vai fazer o mais mais. E ele não vai calcular corretamente o valor, certo? Então, tem algumas simplificações que acontecem dentro da linguagem C que a gente tem que tomar cuidado, certo? Já brincaram com esse processo aí? Já viram se isso dá errado? É, esse mês mais aí, É, só aparece. pois é, então. Mas se fizer desse jeito, ele dá certo? Deve dar. Pode. Não. É foda, né? Isso tá certo. É. A questão é que aí que tem o X da questão de que você pode estar implementando achando que ele está correto, porque ele não vai dar erro, certo? Só que o fato dele não dar erro não significa que o resultado vai dar correto, certo? É que nem o chat GPT, né? Dependendo como você fizer a pergunta, ele pode dizer algo que está próximo da realidade. Dependendo de como você fizer a pergunta, ele pode te entregar alguma coisa que não tem nada a ver com o que você está pedindo. Em princípio vai estar certo, mas o que está errado? A pergunta? Aqui também, certo? Dependendo da interpretação, pode dar a falsa impressão de que ele está certo. Quer dizer, ele não vai dar erro. Não deu erro de compilação. O fato dele não dar erro de compilação significa que ele está certo? E agora que você falou, acho que e no teste mesmo que eu fiz deu 9 meses. Não, é só, deu 10 meses, né? Então, Agora que eu lembrando de uma. Eu acho que deu uma coisa. Ele dá 9. é aquela. Só que já tem o mês 1. Então, é. Por isso que deu erro. Se não me engano, pelo menos é 9 meses. Bom, enfim, entendido o processo? Na verdade, não é só linguagem C. As linguagens de programação, de modo geral, a gente tem que estar esperto para verificar, ter ideia de quanto vai dar o resultado daquele programa que você está fazendo, porque eventualmente, vamos considerar assim, tem casos que você tem casas decimais. Ah, mas casas decimais é um valor insignificante. Será? Vamos pensar assim. é, uma empresa que trabalha com produtos com valor baixo. Vamos considerar uma questão que é vendida em grande quantidade. Ó, ah, saquinho plástico. Aqui, ó, esse saquinho, certo?
Vamos dizer assim, ele é vendido originalmente por milheiro, certo? Mas um milheiro desse saquinho pode custar quanto? Vamos dizer que custe 3,50, certo? Quanto custa cada saquinho? Zero, três, zero, 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 três. Eu diria para 10, Ó, vou considerar 3,50 e vou dividir ele por 1.000. 35 centavos. 30, não, 3, zero, zero, 35. 0,035, certo? Sim, dá 35 centavos. É, certo? Também não. Se você levar, se você leva em consideração que você tem uma quantidade grande desses produtos, ele não vai fazer muita diferença. Mas se você vai vender ele unitário, ele pode fazer uma diferença. E quando ele pega dízima, como é que faz? Deu pra entender? Então, eu posso ter um caso que gera, vamos dizer lá, 1 dividido por 30, ó, gerou dízima, né? Tá, é um valor com dízima, mas vamos dizer que a quantidade fosse, em vez de ser 1 dividido por 30, fosse 1 dividido por 3.000. Você vai ter uma quantidade de casas decimais, né? Menos 4 ali. Então, 0,0003333, certo? Se você arredonda esse camarada aqui, o que que acontece? Como é que faz para você trazer o valor igual ao original? Deu para ter uma ideia do que eu estou falando? Certo? Então, tem casos dentro da computação que, se você não fizer a conta direito, e tem lugares que não tem jeito, você não pode ter uma diferença de 1 centavo, certo? Exato. É, tem que ser exato, né? Então, o que acontece? Como é que faz para resolver um problema desse? É uma questão que tem que tomar cuidado. Então, na hora de fazer a conta, dependendo da linguagem que você vai programar, você tem que levar em consideração quantas casas decimais ele consegue trabalhar quando você trabalha com valores muito pequenos, certo? Aqui neste caso aqui, ele teria um zero a mais que esse cara aqui, ó, certo? Mas o que acontece? Como é que eu chego? Daí eu tenho um valor quebrado e tenho que trazer, montar o valor de volta. Como que eu teria um valor quebrado e tenho que trazer um valor de volta inteiro? Quando você compra e vende produtos, você tem que trabalhar com produtos com a menor unidade que você vende. Então, se na empresa, vamos dizer assim, loja de embalagens, a loja de embalagem pode ter a situação de ter que trabalhar, vender uma unidade de saquinho plástico? Pode, certo? E daí, como é que faz para chegar a esse valor daí? Ele tem que vender pela menor unidade que ele comercializa. Menor unidade que ele comercializa é unitário, certo? E daí, como é que faz para saber como é que está o custo? E para montar o preço de volta daí? O valor total. Falando tipo de uma compra. O cara vai comprar, ele vai comprar em milheiros, certo? Saquinho. Pode comprar 10 milheiros, 100 milheiros, é uma quantidade grande. Geralmente para ter um preço melhor. Só que daí o valor que ele vai armazenar vai ser tipo esse cara aqui, ó. Um e elevado a menos 4, certo? Seria 0,00333. E daí eu tenho que fazer o oposto de trazer ele para o valor inteiro que era original. Daí o valor não fecha, certo? Esse é o X da questão. Tudo bem? Um outro exemplo que poderia ser válido, por exemplo, uma loja que vende ruelas. Sabe o que que é ruela? Tem um Zé Ruela por aí, certo? É o mesmo caso, dependendo do valor, para você trazer o valor presente novamente. Aqui, tranquilo? É muito fácil esse negócio, né? Não sei por que que... Professor, Ah.
E ali na sua programação, só pode usar o int ou tipo, pode usar um float? Pode usar float, pode usar double, pode usar double, como o nome sugere, é dobro. É que você tem o float, int, float, double, tem long int, tem outros tipos de W3. Desculpa. Ah, aqui só mostrar. Ah, aqui, ó. Int, float, double, char. Então, double quer dizer que seria o double, né? Certo? Então, ele vai ter uma quantidade maior de precisão, É certo? o dobro do float. O float vai ter 6 a 7 casas decimais, né? O double vai ter 15 casas decimais, certo? Mas quando se pega, a linguagem C não é uma das linguagens que tem maior número de precisão. Tem a linguagem Fortran, que pega muito mais na área científica, que vai poder armazenar um número, quando você precisar de um número, vamos dizer assim, com casos muito maiores, ou um número muito maior, geralmente o pessoal usa a linguagem Fortran, certo? Depende da linguagem, a quantidade de casos que ele vai poder armazenar, né? Quando você precisa de um grau muito grande de precisão, você tem outras linguagens. Então, esse tipo de coisa depende quando você vai implementar alguma aplicação, beleza? Muito bem, tá. Faça uma função que ao serem passados como parâmetro duas datas quaisquer, seja retornada diferença em dias entre as duas datas. Isso é fácil, né? Não? Como é que vocês fizeram essa? E, professor, quando então você não dá liberar mais esse curso, tipo, se você colocar tipo, mês na parede, então, né? Quando você não vai tipo, só mês, mas você pode colocar as três por mês igual as três por mês, mais um que não dá pra... Como é que é? Quando você não coloca só o mês entre parênteses mais, você não precisa colocar um parênteses quando você lidar, por exemplo, com esse ano. Que na minha cabeça, toda vez que eu ia lidar com uma série de parâmetros, tinha que colocar entre parênteses. Não. Exato. É que quando você coloca entre parênteses, está indicando que é esse endereço. Ele está trabalhando com o endereço diretamente, certo? Quando você faz dessa forma, experimenta testar. Sempre testa para testar, né? O senhor fez a É, na minha cabeça, toda vez que eu usava assim. certo. Não, em princípio não, porque daí eu estou pegando o endereço de memória, ele está pegando o endereço de memória, somando mais um e armazenando no próprio endereço de memória. Experimenta testar. Sempre teste, nunca acredite. Sempre duvide. A questão é assim, nós vamos ter certos momentos em que a gente vai ter uma linguagem de programação e a gente espera que ele faça uma conta e, de repente, ele não faz, certo? E você fica batendo cabeça para resolver o problema, achando que está na tua lógica, certo? Mas pode ser a sintaxe da linguagem de programação, certo? Chegou à conclusão que tinha que usar o asterisco porque estava dando errado o número, não é isso? Foi. Foi, né? O número não bate, não bate, vamos procurar como é que resolve isso, certo? Mas na prática, aqui, por exemplo, eu estou dizendo o quê? Eu estou pegando o endereço de memória. Ele está pegando o valor do endereço de memória e somando mais um e eu estou armazenando de volta no mesmo endereço de memória, certo? Oi. Isso aí é variável de base. Seria asterisco. Hum, usou o recurso técnico. Entendi. Tranquilo. Mas na prática, tem momentos que eu vou precisar trabalhar com endereço de memória, certo? Daí, na hora de trabalhar, a forma mais razoável é essa daqui, né? É uma forma tranquila, é uma forma que a gente já viu, né? E que representa justamente o que ele quer fazer. Tranquilo? Alguém mais fez diferente?
Que ali vai dar errado se fizer um asterisco mês, asterisco ano, mais, mais. Não vai resolver. Com parênteses vai resolver porque ele vai pegar o endereço todo, certo? E fazendo dessa maneira é uma forma mais. É que o mais, o mais igual, o asterisco igual que tem, foram simplificações que foram feitas dentro da linguagem C para facilitar a vida. Mas ela não se aplica a todos os casos quando você vai trabalhar. Quando são variáveis, ele resolve. Quando é ponteiro, ele não resolve. Não consegue resolver. E não vai dizer que está errado, certo? Ele deu alguma mensagem que é errado? Não, o resultado deu errado. Foi assim que aconteceu? Então, quando o resultado é errado, é que você tem que desconfiar. E daí o que acontece é que a linguagem não está atendendo ao que a gente espera dela. Certo? Tranquilo? Tá. Faça uma função que ao serem passados como parâmetro duas datas quaisquer seja retornada a diferença em dias entre as duas datas. Como é que faz para resolver essa questão? Oi? Usar compactar duas vezes? E daí faz a diferença? Compacta data um, compacta data 2 e tira a data um da data 2. Então, E dá certo? ó, É, festa. Hã? para iniciar ali, para iniciar não. Como é que é? Assim, criar uma variável de número. Número ano, número mês, número dia, sabe? Daí vai ser o usuário vai digitar, né? Aí ali você decide. Aí no while, não, parou assim, não. Ah, parou. E a última F lá, faça um procedimento que ao serem passados como parâmetro uma data e a quantidade de dias, seja retornado via parâmetro qual a data correspondente quando se efetua a soma da data passada com como o parâmetro e a quantidade de dias. O que vocês fizeram então? A F. Faça uma data e um número de dias. O que vocês fizeram? Hã? O ano é igual. Incrementando o ano é igual. Só comparar a carga, tá normal. Hã? Você soma o número de dias Hã? que recebeu e deixa os seus comparar a carga do seu número. Entendeu? Não, tem escrito assim. Tem um procedimento que vai receber uma data e um número de dias. Você pega a data, compacta ela, vai gerar um número. Você soma o número de dias que tem lá, descompacta. Dá certo esse negócio? Oh, é muito fácil isso. Oi? Não entendi. Ah, rodou o código. Já pegou a ideia, o raciocínio, hein? Perdeu ela? Estou vendo se dá para fazer um descompacto ou tem que ser só compacto. Tá, vamos resolver então a letra D então agora, né? Compacta, descompacta, descompacta, tranquilo. Compacta a gente já tinha resolvido, né? Certo? Passa uma função que ao serem passados como parâmetro, duas datas quaisquer, seja retornada a diferença em dias entre as duas datas. É isso? Tá. Então, int diferença. É isso? Int ano um, int mês um, int dia um.
int ano 2, int mês 2, int dia 2. Oi? Ah, já desisti, vai ficar assim mesmo. Vocês vão saber, vocês sabem que não é essa cedilha e que não é com acento, não sabem? Já desisti já. Souber. É, se não soubesse, estou no curso errado. Então, vem aqui. Então, vai fazer o quê? Vai fazer um return, é isso? De compacta ano um, mês dia um, menos compacta de ano 2, mês 2, dia 2. É isso? A diferença ele vai retornar aí. Oi? Essa ordem aí, Foi ano, mês, dia que coloquei? Hã? Não é o quê? Não dá certo isso? Não é possível que dê certo isso. É mágico o negócio. Vamos fazer muito história. É, faz tudo em void, né? Aí o outro é para retornar a data, né? Vai receber uma data e outro dia e vai retornar a data. Na mesma data ou em nova data? Nova data. Ah, tá. Então, então vamos chamar o quê? Soma dias. Eu vou ter ano, mês, dia, né? E aqui eu tenho que ter um outro int, um número de dias lá, não é? Vai somar o número de dias. Aí eu vou considerar que o ano 2 vai ter que ser aqui, o mês 2 e o dia 2 vão ter que sofrer alteração, não é isso? Não é isso? E daí chega aqui e faz como? Como é que é, né? Então vai pegar, vou ter um int soma qualquer aqui, que vai receber o compacta de ano um, mês um e dia um, mais num dias. Assim. E daí eu dou um return, descompacta. Não, não tem return, é void aqui, né? O que que tá int aqui? É void aqui. Hã? Não, porque eu preciso retornar o número de dias de diferença entre as datas. Não é isso? No 20 dias, tá? Um dias, cada dois, não faz a diferença depois de mulher. Vamos à ordem. Aí aqui, como é que fica então? Soma é o total de dias lá do compactado mais os dias, não é? Hã? E como é que fica aqui então, daí? Asterisco. É asterisco? Comercial. E agora? É comercial? E funciona isso?
Eu tenho que perguntar? Não tem que perguntar? Será que dá certo isso? Tá certo disso? Assim? Ah, faltou dois. Isso dá certo? Vocês vão ter que testar. Tá certo. É um código bem reduzido, né? Poxa vida, eu achei que ia ter um código 60 linhas gigante aí. menos. Hã? Pô, 60 linhas menos, mas. Só? Mas a próxima. Nossa, atenção. Vamos lá. Fazer a primeira, depois eu. Tem uma flechinha, ó. Não vai valer. Ah, olha só. Hã? É beleza? Pra quê? Hã? Vocês estão prestando atenção? Tá todo mundo olhando? Fora a alguém aqui que está dormindo, não sei por quê, mas. E daí? Como faz isso? O senhor faz a gente ficar com raiva, gente. Eu? Como assim? Coisa feia. Foi tudo pó. A ideia da subprogramação, como eu disse, é a gente poder aproveitar o processo para facilitar a vida, não é isso? Foda. Quem que deu esse máquina aqui embaixo? Mas assim, ó. Porque ele pede na questão, aqui ó, faça um procedimento a serem passados comparando uma data e quantidade de dias. Eu tenho a data e quantidade de dias. Seja retornado via parâmetro qual a data correspondente quando se efetua a soma da data passada com o parâmetro e a quantidade de dias, certo? Então, na realidade, eu tenho que receber duas datas, vou ter que ter duas datas. Uma só vai entrar para dentro do meu subprograma e a outra só vai sair, só vai retornar, certo? Ele recebe a data e quantidade de dias, daí ele retorna a data alterada, a nova data, no caso. Tranquilo? Tem sentido aí? Testar, hein? Oi? Testar se vai dar certo. Tem que testar. E daí como é que é o final? Oi? O código final. Só vai. Código final. O main. 20. Int main. O que é que vai ter no int main? No int main eu tenho que fazer a execução dos programas como um todo, certo? Então, vou levar em consideração que eu vou ter lá um int dia, mês, ano, uma data qualquer ali no caso, certo? Pode ser lida e vou chamar cada uma das rotinas, né? O dias, mês, e dias, ano e dias, mês vai ser usado. Então, eu posso chamar, eu dou uma data qualquer, eu quero que compacte ela, certo? Depois eu peço para descompactar o que foi compactado. Eu pego uma segunda data, leio uma segunda data, que pode ser o- uma outra data qualquer, leio duas datas e peço para calcular a diferença entre as datas. Mando somar uma quantidade de dias, certo? Pego a diferença, o número de dias é a diferença entre duas datas, ou mando somar uma coisa. É isso que vai fazer, vai executar o programa. Mas nesse momento, o foco é no subprograma. É saber que eu tenho que ter uma função aqui que vai ser void, que os valores vão ser retornados via passagem de parâmetro por referência, certo? Que aqui ele vai retornar um int,
Esse int vai ser esses valores aqui compactados. Beleza, tranquilo. Certo? E eu vou ter essa questão, o compacta, descompacta, que é a regra que vai seguir. Então, na prova, vamos supor que o professor pediu nos combate, né? Não precisa fazer um main, lá é só fazer Depende do que a questão pede. Na questão dessa questão aqui, por exemplo, ó, eu não pedi main, pedi. Eu pedi fazer uma função que, ao serem passadas com parâmetro duas datas, seja retornada a diferença em dias entre as duas. Faça um procedimento, que é um tipo de subprograma, né? Ao serem passados comparando com a data compactada a partir de 1º de janeiro, ser retornado via parâmetro a data correspondente em formato dia, mês, ano. Então, neste caso aqui, eu estou pedindo só os subprogramas. eu teria que fazer duas questões. Oi? Toda vez a questão inicial lá do. Não, se for na mesma questão que está pedindo, você não precisa fazer duas vezes. Você pode fazer. Pode deixar. Porque a ideia não é que você faça duas vezes, dias, ano, dias, mês. Você sabe fazer uma vez, se fez certo, se fez errado, vai ficar igual os dois, não vai? Faz sentido? Eu sei que você tem dúvida. Você faz a cada gente. Ah, faz um certo e um errado, daí. Ficou na dúvida, daí faz um de um jeito, faz o outro de outro. Os dois já Um dos dois vai estar certo, um vai estar errado, o outro vai estar certo. os dois ferrados. Os dois ferrados, não sei, sabe? Aí, se os dois ferrados, o senhor dá bem um. Fica tentando. Mas entenderam o processo? Quando é subprograma, não tem necessidade, se é o mesmo subprograma que você vai fazer, seja no trabalho, seja na prova, não tem necessidade de fazer de novo dias, ano, dias, mês. É o mesmo código que nós vamos utilizar. Beleza? Não faz sentido isso daí pedir para fazer duas vezes. Certo? Compacta, descompacta, são códigos que você também vai usar unicamente. Mas viu que dá para fazer um monte de coisa usando esses códigos, certo? Esse é o objetivo da coisa. Dá para reaproveitar ele várias vezes, porque dá para fazer uma coisa complexa que seja gigante, se você fazer direto, você usando esses subprogramas, ele fica bem mais fácil, certo? Porque teoricamente eu teria que usar esse código várias vezes. Tranquilo? É o mesmo caso da questão que a gente fez na sexta-feira. Não ficou bem mais fácil daquele jeito, usando o vetor lá? E a base é o quê? Um vetor e um valor. Não um vetor e um valor? Certo? Essa é a função delas. Exatamente. Ferramenta, claro, Fala. nesse caso, a estimação lá em Norte 1900 foi funcionando aí. Vamos dizer assim, tem algumas regras matemáticas que calculam isso aqui. A base disso é feito com base nesses conceitos matemáticos, certo? Então, pode ser que tenha alguma outra data que seja menor que 1901 que dê certo também, mas eu não sei te dizer qual que é a data certa. Acho que algumas células compactas é a partir de 1920. Sim. Ou 17, sim. Hum? É que muitas coisas que a gente usa, vamos dizer assim, sistemas, que é uma aplicação mais comercial, trabalhar com data é uma coisa tranquila que fatalmente vai acontecer, certo? É inevitável a gente mexer com data. Mas dependendo da linguagem, como C Sharp, você já vai ter regras que calculam essas diferenças de dados. Você dá a entrega a data, ele já te retorna a diferença das datas, por exemplo, certo? Ou você pega a data e soma mais o número de dias, ele já te dá o retorno. Não vai ter que implementar isso no braço, certo? Mas se precisar, já sabe como fazer, beleza? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Tô de boa. Entendeu? Fez desse jeito? Fez desse jeito? Como assim? Como assim? A prova é semana que vem. Ah, alguém tem alguma dúvida aí? Eu acho que eu não tinha realmente resolvido essas questões aqui com vocês, né? Certo? Tranquilo? E vão testar, né?
Hã? Ah, não. Vocês que vão testar. Não vou testar, não. Ah, não. Vou mandar o vídeo. Vocês vão ver no vídeo lá e daí vocês resolvam. Tá. Tinha mais alguma outra questão que ficou para trás que eu deixei de corrigir? Vai cair na prova. Ah, é? Foi a do Marechal, a das datas e a do Marechal. Marechal? Que Marechal? Marechal. Então, quem foi lá do Marechal? Não gosta. Cara, Ah, Marajá. Marajá. ele falava que era Marechal. Nem falava, nem sei. Eu falo só assim, cara. É, mas tinha aquela primeira lá da empresa cara de pau ainda. Essa, Não, são duas diferentes. não, São. essa era uma apresentação. Tinha da empresa cara de pau, que era de pesquisa, tinha idade, sexo e uma resposta. São duas coisas distintas, certo? Tinha da empresa cara de pau, que acho que era questão 16, e tinha da empresa do governo muito mal organizada lá, que tinha o Marajá, certo? Quem dera essa era uma hoje para saber os setores. É o que era para pedir o voo do artigo, né? É, tirar o nome. O nome, eu tirei o nome também. Faria esse fez a política.